Salmo 37, o verso é o 4. Salmos 37, verso 4, que nos diz assim: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Numa época de muito materialismo e de muito pregadores, da chamada teologia da prosperidade, que contaminou o meio evangélico, os textos bíblicos não são poupados, os significados bíblicos na palavra de Deus não são poupados. Eles manipulam, eles distorcem, esvaziam de significado, aplicam num sentido totalmente oposto ao da palavra de Deus. Hoje pela manhã falávamos sobre isso, porque nós estamos estudando a carta aos Hebreus, e nós estudamos o capítulo número 11 de aos Hebreus, e falamos o quanto que esse texto bíblico de Hebreus capítulo 11, que fala sobre a natureza da fé, como ele é distorcido, como ele é empregado num significado totalmente oposto àquilo que está sendo tratado na carta aos Hebreus, que é nos mostrar a excelência e a supremacia de Cristo, para que nós encontramos em Cristo o deleite e a satisfação das nossas almas, Como eles pegam o capítulo 11, de Hebreus, e aplica para coisas materiais, para coisas meramente terrenas, quando a carta inteira aos Hebreus está falando sobre a excelência de Cristo, sobre o que Cristo fez, a sua obra, as suas promessas para nós, quem Cristo é. Então, esse texto do Salmo 37, verso 4, também não escapa a essa manipulação que se faz da palavra de Deus. E o problema disso é que nós não desfrutamos dos benefícios que a palavra de Deus tem para nós. Esse é o problema, de você empregar o texto, você não chega à compreensão da verdade, daquilo que a palavra de Deus realmente está dizendo e prometendo, e ensinando e ordenando, e também não desfrutamos dos benefícios que ela tem para nós, que são benefícios infinitos, incalculáveis, que é uma bênção incalculável. Então aqui o Salmo 37, no versículo 4, é dito para nós: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. A palavra deleitar, ou deleitar-se, tem o sentido de prazer, é um sentimento de prazer, de satisfação. Ela significa, o deleite, o deleitar significa, no contexto bíblico, grande gozo, significa delícia, significa um prazer no íntimo, um prazer. O prazer ele é no íntimo, mas para deixar bem claro o que isso quer dizer, é um prazer no íntimo, lá no homem interior, no coração, na alma, no espírito do homem. Então, no contexto bíblico, significa uma confiança em Deus e uma satisfação que são encontradas, que são obtidas nesse relacionamento íntimo e próximo com Deus. Então, quando ele diz aqui, deleita-te também no Senhor, ele está dizendo,
alegre-se no Senhor, satisfaça-se no Senhor, encontre alegria no Senhor, prazer no Senhor, alegre-se no Senhor. É isso que significa. A outra parte do texto diz: e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Aqui é outro equívoco, porque tá barulhenta essa rua hoje, né? Aqui é outro equívoco, porque quando o texto diz Ele te concederá o que deseja o teu coração, pode trazer a falsa ideia de que aquilo que eu estou sonhando, que aquilo que eu desejo muito no meu coração, e que não é Deus, Deus vai me conceder, Deus vai me dar. Por exemplo, eu quero um carro, eu quero muito um carro, então esse desejo está muito forte no meu coração. Então pode dar essa ideia de que se eu me deleitar no Senhor, se eu buscar ao Senhor, Ele vai me conceder esse desejo do meu coração que eu quero muito. Ou eu quero muito um casamento, eu estou querendo me casar, eu anseio por alguém para um relacionamento amoroso. E aí pode dar a ideia de que é isso que Deus vai fazer. Deus vai realizar este sonho que eu tenho no meu coração. Uma carreira profissional, a solução de um problema. Então, a afirmação de que Ele te concederá o que deseja o teu coração, numa leitura distraída, pode dar essa ideia de que Deus vai conceder os desejos do nosso coração, que está muito ansioso, que está muito desejoso, e que espera que Deus faça isso. Então, isto é contrário ao próprio texto, porque se a Bíblia está dizendo regozije-se, alegre-se, tenha satisfação, tenha prazer no Senhor, é óbvio que é no Senhor e não em coisas. E não em coisas que Ele pode ou não me dar. Então aqui há um emprego, muitas das vezes, totalmente equivocado do texto. Quando ele diz, e Ele concederá o que deseja o teu coração, está falando da necessidade da alma. Porque a nossa alma, o nosso coração, ele quer se deleitar em alguma coisa. Ele vive em busca de prazer no mundo e nas coisas do mundo. O nosso coração é assim, é faminto, é sedento por conforto, por prazer e por se deleitar nas coisas. Então aqui na verdade há uma promessa, uma ordenança para nós e uma promessa de que se nós buscarmos essa satisfação nele, Ele vai conceder aquilo que satisfaz o nosso coração, aquilo que deseja o teu coração. Ou seja, porque há um desejo no nosso coração. O nosso coração anseia, ele tem fome, ele tem sede, e ele deseja. E essa satisfação, ela só pode ser encontrada plenamente em Deus, no Senhor. Então, nós sabemos que aqui ele está dizendo, é uma promessa firme e verdadeira. Ele diz, deleita-te no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Nós sabemos que isso não pode estar exatamente dirigido a coisas terrenas, porque lá na oração do Pai Nosso, Jesus disse para nós, Jesus nos ensinou a orar, e num dos trechos da oração é dito, seja feita o pão nosso de cada dia nos dai hoje, mas depois ele diz, seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus, muitas das vezes, não é a nossa vontade.
Veja que Jesus, em grande agonia, em sofrimento, ele ora ao Pai e diz: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Afasta, porque a minha carne, o meu corpo, não querem passar por essa agonia e por esse sofrimento. Mas ele diz: todavia, seja feita a tua vontade. Então aqui não é uma promessa de que Deus vai dar aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos, como casa, carros, emprego, casamento, uma condição de vida melhor, ou a solução de um problema determinado. A promessa aqui não é essa. A promessa aqui é: encontre deleite, prazer no Senhor, e o teu coração ficará satisfeito nele. É isso que o texto está nos ensinando. É uma promessa maravilhosa. Então o texto nos ensina: ele satisfará o teu coração. É isso que quer dizer. E ele te concederá o que deseja o teu coração. Ele satisfará o teu coração. A palavra satisfação significa pleno, significa plenitude. Significa não me falta nada. É por isso que no Salmo 23 também é dito: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou numa tradução melhor, numa leitura melhor: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. De nada terei falta. Não é que ele vai dar tudo que eu estou precisando agora, mas é que nele eu vou encontrar essa plenitude. Eu vou ser pleno e satisfeito nele. Isto é uma ordenança e é uma promessa, é uma ordem. Ele está dizendo: deleita-te. É uma ordem, não é uma opção. Não é uma opção, é uma ordem. Deleita-te no Senhor. Ou seja, vá até Ele, encontre satisfação nele, encontre prazer nele, satisfaça o teu coração nele. Ou seja, obtenha prazer nele, e não no mundo, e não no pecado, e não nas coisas terrenas, mas em Deus. É uma ordem. E se você fizer isso, há uma promessa, né? A palavra de Deus está sempre acompanhada de ordenanças, ordenanças que estão acompanhadas de promessa. E aqui é uma delas: deleita-te, ou seja, vá ao Senhor, vá a Ele, deleita-te nele, e Ele vai satisfazer o teu coração. Agora, é óbvio que isso só é possível para o salvo, para o que crê. O ímpio, o pecador, ele não crê e ele nem busca Deus. Escrevendo no Salmo 14, né, que Paulo repete lá em Romanos capítulo 3, ele diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E diz que não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e todos se fizeram inúteis. Então o homem natural, o homem que ainda não recebeu a iluminação do Evangelho, da glória de Deus, ele não crê e ele não busca. Ele não acredita que ele vai obter em Deus essa satisfação. As coisas no mundo, para ele, parecem muito mais satisfatórias do que Cristo. Ele não acha que pode, ele não acredita que pode. Por isso ele não busca. Porque para ele, ele só vai conseguir alcançar esse prazer no seu coração no mundo, no pecado, no dinheiro, no entretenimento, no lazer, no sexo, na bebida, nas drogas, nas noites, nos amigos, nas amizades, nos relacionamentos, nos filmes, nas séries, em todas essas coisas que há no mundo.
Ele não acredita que em Deus seja possível que o seu coração obtenha prazer e satisfação pleno, gozo e alegria pleno. Agora, aquele que crê, que teve o coração regenerado, mudado, trocado, que ganhou um novo coração, ele crê que em Deus ele vai obter o que no mundo, em coisa nenhuma e ninguém pode dar. Ele acredita, é por isso que Hebreus capítulo 11, versículo 6 é dito para nós: porque todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Ou seja, aquele que se aproxima de Deus, ele precisa crer que Ele é real, que Ele é verdadeiro e que Ele pode satisfazer a sua alma plenamente, totalmente. Isto é o Evangelho. Isto é o que o Evangelho promete. Então isso só é possível para o salvo, não é? Então a Bíblia tem uma porção de ordenanças assim para nós nos deleitarmos em Deus. E não se deleitar em Deus é um pecado. Se deleitar em outras coisas é um pecado. Não ir a Deus para obter nele satisfação para a tua alma é um pecado. É um desprezo a Deus. É um desprezo, porque eu estou dizendo para Deus que no mundo ou em outras coisas eu tenho coisa melhor. Eu tenho coisa melhor. Eu tenho coisa melhor. Então, muitas vezes nós queremos servir ao Senhor assim, cumprindo obrigações e nos deleitando em outras coisas, e nos satisfazendo em outras coisas, e nos regozijando, como se fosse possível, mas obtendo prazer em outras coisas. As coisas de Deus, aquilo que é pertinente a Deus e ao Evangelho, nós vimos como obrigações, ordenanças, tarefas, coisas difíceis de fazer. Então, mas nós fazemos, mas nos deleitamos em outras coisas. Veja, isto é um coração, era o coração dos fariseus, que honravam a Deus da boca para fora, mas os seus corações, disse Jesus, está longe de mim. Esses homens me honram com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, não se deleita em mim, não me adora em espírito e em verdade. Então, deleitar-se no Senhor, crente, é uma obrigação, é um dever. É um dever, é uma ordem. Mas também é uma coisa maravilhosa e prazerosa quando o homem foi verdadeiramente atingido por esse poder, chamado por esse poder, cativado por esse poder, convidado e creu. Então ele diz: deleita-te no Senhor e o teu coração, ou seja, busca em Deus o prazer nele, e o teu coração vai estar completamente satisfeito. É só aqueles que realmente creram na palavra de Deus. É só realmente aqueles que creram que Deus existe, e que Ele recompensa, e Ele galardoa, e que Ele faz isso, é que vão buscá-lo. Vão buscá-lo assim, para obter nele essa plena satisfação. Porque o homem pecador, ele vai buscar satisfação em outras coisas, no pecado. Porque não se engane, se Deus não for o deleite da tua alma, do teu coração, outra coisa vai ser. Outra coisa vai ser. Outra coisa é. Outra coisa vai tomar o teu coração. Outra coisa vai ser a fonte da tua alegria. E se você não puder ter esta coisa, a tua alma vai ficar triste, amargurada, porque você não tem aquilo que você queria ter para ter uma alma realmente feliz. Ou Deus é Deus, ou no nosso coração,
ou vai ter um ídolo lá no lugar onde Deus deveria estar, onde Deus deveria ser a fonte de prazer e alegria. Outra coisa vai ocupar isso no nosso coração. Ou o homem é livre ou ele é escravo do pecado. Ou ele está liberto, ou Deus é a fonte de todo bem na sua vida, ou outra coisa vai ser, outra coisa está ocupando esse lugar. Então, não se regozijar no Senhor, não se deleitar nele, é um pecado. E quando nós nos deleitamos no Senhor, nós também estamos dando glórias a Ele. Ele está sendo glorificado. Quando o nosso prazer, a nossa alegria está no Senhor, Ele também é glorificado, Ele também é exaltado. Agora, quando não, o pecado é. Por quê? Porque eu estou indo para o pecado, o pecado é um Deus na minha vida. Então o Deus verdadeiro não está sendo glorificado. Então não se alegrar no Senhor é um pecado. E a Bíblia nos mostra em várias passagens, os salmistas falam disso em várias passagens. Vamos ler aqui algumas, eu convido você para abrir a sua Bíblia comigo. Salmo 95. Salmo número 95. Que nos diz assim: vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvor e celebremo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. Você veja, vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo, ou seja, com alegria ao Senhor. É um outro salmo muito conhecido, que é o Salmo de número 100, né? Que diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos, louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração a geração. Você vê? Louvai ao Senhor com alegria. Cantai a Ele com alegria, apresentai-vos diante dEle com hinos, com cânticos, com louvor, com adoração. Salmo 96, verso 1: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, digno de louvor, mas tremendo do que todos os deuses. É uma ordem, é uma ordenança. Nós temos que fazer isso e temos que fazer com alegria. Com alegria. Em Filipenses também, capítulo número 4. Vamos ver? Filipenses capítulo 4. Filipenses 4, 4. Diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Ou seja, alegrai-vos, deleitai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, deleitai-vos.
alegrai-vos no Senhor. Enchei os vossos corações de prazer do Senhor, no Senhor. Você vê? É uma ordenança, é um mandamento, mas ao mesmo tempo também é uma promessa de que isto vai acontecer se nós buscarmos a sua face. É óbvio que é só aqueles que foram chamados, eleitos, escolhidos pelo Senhor lá na eternidade, antes da fundação do mundo, que vão a Deus para obter nele esse regozijo, essa alegria, este gozo na sua alma. Também é dito para nós em Apocalipse capítulo número 3, verso 20. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 20. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Nos diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ele está batendo na porta. Ele está chamando para alegrar os nossos corações. Ou seja, para assentar à mesa, não é? Porque sentar à mesa é um momento de alegria, né? Quando nós sentamos à mesa para comer, ou com fome, ou coisa boa. Aqueles pratos, né? Gostosos, saborosos, que a mamãe fez, que a mulher fez, né? Então aí você senta à mesa, é um momento de alegria, é um momento de celebração, nós conversamos, não é? Nós saboreamos o alimento, é um momento de satisfação, não é? Você está com fome e você se alimenta, você come e você se satisfaz. Então, nós sabemos o que é satisfação. Satisfação é não ter mais fome. Quando eu como que eu estou satisfeito, eu digo, eu estou satisfeito. Que comida boa, eu não tenho mais necessidade. Então, isso nós podemos alcançar espiritualmente em Cristo. E Ele está batendo a porta, e Ele quer entrar, e sentar, e cear conosco. Agora, isso aqui não é dito para os ímpios. Isso aqui não é dito para os pecadores. Tá? Você vai ver pessoas pregando e dizendo assim, o Espírito Santo de Deus é educado, Jesus é educado, Ele não vai invadir a casa de ninguém. Ele fica batendo a porta, se o pecador abrir a porta, ele entra. Isso aqui não é dito para pecadores, isso aqui foi escrito para uma das igrejas da Ásia. Isso aqui é dito para crentes, porque é só crente que pode fazer isso, se regozijar no Senhor. Isto aqui não é uma pregação para pecadores, isso aqui é uma pregação para você, crente, que crê na palavra de Deus e que crê que pode se saciar a sua alma no Senhor. Isso aqui não é um texto para pregador. A Bíblia tem, o Evangelho tem texto para pregador. Você pode perguntar, o que nós pregamos para o pregador? Arrependa-se dos seus pecados. Essa é a pregação do Evangelho. Arrependa-se dos seus pecados, porque é vindo o reino de Deus, e a ira de Deus vai se manifestar sobre os homens que não se arrependerem dos seus pecados. Esta é a mensagem para o pecador. Para o crente eu estou à porta e bato. Eu quero cear com você, eu quero alegrar o teu coração, eu quero encher a tua alma de alegria, eu quero sentar à mesa com você, você contemplar a minha face, a minha glória. Aleluia, aleluia. Isto é maravilhoso, porque isto mostra exatamente o que o Espírito Santo de Deus está fazendo, que Jesus está fazendo, que está nos chamando para nós nos alegrarmos nele. E é preciso crer nisso. Isso está à nossa disposição. Cristo conquistou isso para nós. Então, agora, para entender isso, nós precisamos considerar a natureza do nosso coração, do teu, do meu coração, dos nossos corações. A natureza do nosso coração.
Porque embora essa promessa seja maravilhosa, nós temos um coração pecador. Não é? Em Jeremias capítulo 17, versículo 9, é dito para nós: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Então nós temos que, você e eu, precisa considerar a natureza do nosso coração, que ela é inclinada para o pecado, era inclinada no sentido oposto ao de Deus, e que o nosso coração, ele está sempre tentando nos enganar, nos iludir, para nos levar à incredulidade de que esta promessa de regozijo, de satisfação no Senhor, ela seja possível, e que nós podemos realmente obter nele a satisfação, e que a ansiedade por coisas terrenas, o coração nos engana, nos levando à falsa ideia de que elas não podem ser substituídas. Aquilo que nós muitas vezes queremos muito, não pode ser substituídas. A falsa ideia de que a felicidade eu só vou ter se eu tiver aquilo que eu tenho falta, e que eu preciso, ou que eu tenho e tenho muito medo de perder. Então o coração é enganoso, você precisa considerar isso. A Bíblia nos mostra que enganoso é o coração do homem, e que há uma batalha, uma luta contra essa natureza, a natureza pecadora que nós herdamos de Adão, e que só seremos livres dela na eternidade, que se opõe à graça, que se opõe ao Espírito de Deus. Então o coração é enganoso e é perverso, ou seja, ele é pecador. Então o apóstolo Paulo, ele fala um pouco disso para nós em Gálatas capítulo 5, versos 16 a 17. Eu convido você para abrir a sua Bíblia comigo. Gálatas capítulo 5, versos 16 e 17. Diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, ou seja, a natureza humana. A carne aqui é a natureza humana. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito cobiça contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Então ele diz: andai em espírito, ou seja, em letra maiúscula aqui, espírito em letra maiúscula, espírito, no espírito do Senhor, para não cumprir, ou para não satisfazer as paixões, as inclinações pecaminosas. Esse andar em espírito é esse deleitar-se em Deus, deleitar-se no Senhor, regozijar-se no Senhor, para não satisfazer a concupiscência da carne, as paixões da carne. Só há um modo de nós vencermos, de o homem vencer as paixões e as inclinações da carne: pelo poder do Espírito de Deus. Nesse deleite, nesse prazer, nesse andar em espírito, é a única forma. Porque os desejos pecaminosos na natureza humana, na nossa natureza humana, na tua, na minha, na de todos os homens, é muito forte. É muito forte. É por isso que o ímpio, aquele que não foi regenerado pela obra da graça, ele não ama a Deus, ele não deseja Deus, ele não tem conhecimento de Deus, e ele não quer estar com Deus.
Porque as paixões, as inclinações, os desejos do seu coração, os seus pensamentos estão voltados para essa satisfação no pecado e no mundo, nessa fome, nesse desejo contínuo de satisfação no pecado. Agora, aquele que foi salvo por Cristo, que crê na obra poderosa de Cristo, este pode vencer a natureza humana, andando em espírito, se deleitando em Deus, se deleitando em Cristo, e satisfazendo o seu coração em Cristo, no Senhor. É uma promessa maravilhosa. Porque você precisa de um poder, de um deleite, de um prazer mais poderoso do que os desejos e os prazeres do teu coração para o pecado, para que você não satisfaça a vontade do pecado, não cumpra a vontade do pecado, mas seja livre dele. É por isso que Jesus disse: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais vai ter fome, e nunca mais vai ter sede, ele disse, porque no seu interior vai jorrar um rio de água viva, que vai jorrar para a vida eterna. Este rio é o poder, é o prazer, é o deleite do Espírito de Deus nos nossos corações, que jorra como um rio, e é por isso que somos libertos do pecado e não cumprimos as concupiscências da carne, e não satisfazemos as concupiscências da carne, e vencemos, enfim, a natureza humana. É só desta forma, é só assim que é possível. Então, é um mandamento, é uma ordenança. E se nós não alcançarmos este deleite em Deus, em Cristo, o homem está em condenação. Ele não está em Cristo. Entende? Porque aqueles que estão em Cristo, diz Paulo escrevendo em Gálatas, aqueles que estão em Cristo mortificaram as obras da carne. Ele mortificou a carne, ou seja, a sua natureza humana é amortecida pelo poder do Espírito de Deus, para não satisfazer os desejos e as inclinações da carne. Então, como eu disse, o deleitar-se em Cristo não é uma opção, é um dever, mas é também a nossa salvação. Agora, como eu posso fazer isto? Como eu posso fazer isto? Como é que eu alcanço isso? Como é que eu alcanço isso? A primeira vez que eu ouvi pregar sobre isso, eu fiquei em parafusos, né? Eu fiquei assombrado, assim, eu fiquei preocupado. Porque a palavra foi muito chocante naquele momento, em que eu olhava para a minha condição e eu via muitos pecados, e eu via que o meu coração não tinha prazer, não tinha prazer nas coisas de Deus. Então eu fiquei assombrado. E o pregador que pregou isso a primeira vez para mim, que eu ouvi, ele não falou como é que faz para conseguir. Como é que eu posso obter esse deleite em Deus, né? Ele dividiu a pregação, eu tive que ficar caçando depois qual era a outra mensagem que pudesse me dar a resposta.
Mas eu quero aqui, pela misericórdia, pela graça de Deus, falar um pouco sobre isso. Como eu posso? Como é que eu consigo? Como é que eu posso obter esse deleite ou deleitar-me em Deus? A resposta, querido, é que você precisa desistir definitivamente de se deleitar no pecado e buscar viver uma vida que glorifique a Cristo. Você precisa, o homem precisa desistir definitivamente de se deleitar no pecado ou em qualquer outra coisa que não seja Cristo. Ou seja, precisa realmente desistir do prazer que o pecado te dá e buscar viver uma vida que glorifica e honra a Cristo, para que você, enfim, você possa se deleitar no Senhor. Enquanto nós não desistirmos do pecado, enquanto o homem continuar crendo que o pecado é bom, que o pecado satisfaz, enquanto nós continuarmos achando que há algum benefício no pecado, e que o pecado ainda tem aquele sabor na nossa alma, não é possível se deleitar no Senhor. Nós precisamos tomar a decisão definitiva nas nossas vidas de deixar o pecado, todo e qualquer pecado da nossa vida. Ele tem que ser cortado da nossa vida. Você tem que matar o pecado com inanição. Sabe o que é inanição? É deixar alguém sem comer, sem beber e sem comer. Você tem que parar de alimentar a carne para alimentar o espírito com as coisas de Deus. Só assim nós vamos encontrar regozijo no Senhor. Então é preciso uma decisão firme e definitiva de se separar do pecado. É necessário tomar a decisão firme e definitiva de obter só em Cristo toda a satisfação e prazer que a minha alma precisa. Eu vou buscar em Cristo, no que Cristo tem para mim, na sua palavra, na obediência, para glorificá-lo. E é o mistério da graça, do Espírito Santo de Deus, que quando nós tomamos essa decisão definitiva de nos separarmos do pecado e colocar a nossa vida e separar a nossa vida e tudo que fazemos, vivemos, nos movemos para Deus e consagrarmos para Ele, nesse propósito, nessa ação, nessa busca de glorificar a Cristo, ela também vai trazer prazer e deleite para as nossas almas. É um mistério maravilhoso que, obedecendo a Deus, a nossa alma também se deleita e se regozija. O salmista, no Salmo 40, ele falou sobre isso. O Salmo 40 é um salmo muito conhecido, eu gosto sempre de citar isso, né? O Salmo 40 é um salmo muito conhecido pelo primeiro verso, né? Que diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, né? As pessoas param aqui, né? Lê só o primeiro versículo e para aqui, né? Mas aqui há algo maravilhoso no verso 8, né? O salmo inteiro é maravilhoso, mas o Salmo 8, ele fala sobre o que estamos pregando nessa noite. Salmo 40, verso 8.
deleito-me em fazer a tua vontade. Ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Viu o que ele está dizendo? Eu tenho prazer, é uma delícia fazer a tua vontade. Me traz alegria. Eu fico alegre em te obedecer. Eu fico alegre em fazer o que o Senhor manda. Me dá prazer fazer o que o Senhor manda, me dá prazer, me dá alegria. Entende isso? Por quê? Porque essas duas coisas, elas acontecem simultaneamente. Quando nós tomamos a decisão firme de nos separarmos do pecado e fazemos a vontade de Deus, ao mesmo tempo nós vamos glorificá-lo e ao mesmo tempo o nosso coração vai se alegrar. Porque o seu Espírito que habita em nossos corações vai fazer com que grande gozo e alegria transbordem em satisfação, prazer em nossos corações. Isso só é possível pela obra da graça, pela obra do Espírito. Quando nós passamos a olhar para aquilo que Deus diz, não como obrigações e tarefas difíceis de serem cumpridas, porque o nosso prazer está no pecado, está em outras coisas, está no mundo. Então olhamos para as coisas de Deus como coisas difíceis de serem cumpridas. Mas quando o homem que foi convencido pelo Espírito Santo de Deus, pela graça de Deus, tudo muda, tudo é novo. Ele olha para as coisas de Deus, não assim como coisas penosas, difíceis, como fardos difíceis de ser carregados, mas ele começa a sentir prazer em cumprir, em fazer a vontade de Deus. Ele se deleita nisso. Então ao mesmo tempo ele glorifica a Deus, obedecendo a Deus, e ao mesmo tempo ele tem o seu coração transbordante de alegria. Então a obediência a Deus faz parte necessária desse processo de deleitar-se no Senhor, de fazer a vontade do Senhor, de ter o coração regozijante. Então você precisa tomar uma decisão firme na sua vida de separar-se definitivamente do pecado e buscar em Deus o deleite e a satisfação para a sua alma. Isso está em Romanos, capítulo de número 6. O apóstolo Paulo fala sobre isso para nós. Romanos capítulo 6. Aos Romanos capítulo 6. Romanos capítulo número 6, verso 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Verso de número 6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. O que Paulo está dizendo é, quando Cristo morre na cruz, em nosso lugar, para a remissão dos nossos pecados, Cristo desfez o poder que o pecado e a carne exerciam sobre nós. Ele desfez, ele aniquilou, ele quebrou as amarras, ele quebrou as algemas do pecado que nos prendiam. Ele desfez aquela velha natureza, aquele modo pecaminoso de viver, da qual nós não poderíamos nos desvencilhar deles sozinhos. Quando Cristo morre, o poder da obra de Cristo
pelo poder do Espírito, desfez esta velha natureza. É por isso que ele disse: porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ele diz, verso 8: ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Se você crê que Cristo quebrou o poder do pecado sobre a tua vida, se Cristo quebrou as algemas que te prendiam, se Cristo te livrou do domínio, do império das trevas, do pecado, então você precisa crer também que com Ele você vai viver agora. Você vai ser uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem, uma nova pessoa. Você vai viver agora como Deus planejou que você viva, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre mais. A morte não terá mais domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma só vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Ele está dizendo, Cristo não vai morrer de novo. A obra que Cristo fez foi perfeita. Ele morreu, Cristo morreu para o pecado, ou seja, para ser justiça para nós, em nosso lugar. E agora, depois de ter morrido, agora Ele vive para Deus. Assim, nós também, como mortos para o pecado, agora vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, Cristo quebrou as amarras. Cristo nos livrou do poder, do império, do reinado, do domínio, da cobertura do pecado. Ele afastou todas essas coisas de nós. E assim como Ele agora vive para Deus, nós também, pelo mesmo poder, também podemos e devemos vivermos para Deus. Nos regozijarmos nele, nos deleitarmos nele e nos separarmos definitivamente do pecado. Verso 12: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Ou seja, o que ele está dizendo? Não permita, meu querido, que o pecado reine sobre você, que te domine. Não permita que o pecado te aprisione. Se você crê em Cristo, se você crê no Cristo que morreu e ressuscitou, você precisa crer também que todas as algemas, todas as prisões, todos os grilhões, todo o domínio já foi quebrado. Agora ele está dizendo, afaste-se, você pode, afaste-se. Separe-se dele, deixe-o para trás, deixe a velha maneira de viver para trás. Você pode, porque Cristo deu poder para isso. Não permita que o pecado te domine, que ele domine o teu coração, domine tua mente, teus pensamentos, sua vontade, seus desejos. Você pode. Se você crê em Cristo, você pode. É uma promessa maravilhosa. Então ele diz, não permita, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. É como alguém que já é livre, mas quer continuar vivendo como escravo. Já é livre. Todas essas coisas ruins, más, sabe, toda essa escravidão, toda essa prisão, essa tristeza, essa angústia,
essa morte provocada pelo pecado, Cristo já desfez pelo seu poder. Então, ande como livre. Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz: aonde está o Espírito de Deus, há liberdade. Aonde habita o Espírito de Deus, há liberdade. Você é livre, você está livre, creia nisso. Se aproprie disso. Separe-se definitivamente do pecado, do mundo. Esquece o mundo. Ele não vai satisfazer a tua alma. Ele não pode, mas Cristo pode. Ele conquistou isso por você. Então é como alguém que já é livre, mas quer continuar como escravo. É como que um escravo que já tivesse recebido a liberdade, ainda quer continuar andando dentro do cativeiro. Ainda quer continuar dentro do cativeiro. Saia para fora, em nome de Jesus. Então ele diz aqui uma recomendação de como nós podemos e devemos fazer. No verso 13 ele diz: tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. O que ele está dizendo? Não apresente-se para o pecado, apresente-se para Deus. Não apresente os teus olhos para o pecado. Não ofereça os teus olhos ao pecado, à cobiça. Não ofereça as tuas mãos, o teu corpo, o teu tempo, a tua vida. Apresente-se para Deus agora, porque Ele já conquistou a liberdade. Você pode se regozijar no Senhor, você pode se alegrar no Senhor. Apresentai-vos a Deus. Não permita que o teu coração te engane. Não permita que ele domine sobre você, que o pecado domine sobre você e te arraste, te leve, te seduza. Mas apresentai-vos a Deus como vivo entre os mortos. Verso 14. Estou caminhando para o fim. Para o pecado, porque o pecado, ele diz, não terá domínio sobre vós. Se nós nos apresentarmos a Deus, ele diz, o pecado não terá domínio sobre vocês, sobre nós. Pois você não está mais debaixo da lei, da escravidão do pecado. Agora você está debaixo da graça. Você foi alcançado pela graça. Você foi alcançado por Cristo. Se aproprie disso. Tome posse disso. As pessoas ficam, tome posse daquilo, tome posse de carro, tome posse de casa, tome posse de chave. Não, tome posse dessa liberdade com que Cristo vos libertou. Tome posse das suas promessas, da sua alegria, da sua paz, do seu descanso. Você pode, porque o pecado não terá mais domínio sobre vós. Por você não está mais debaixo da lei, do pecado. Ele diz, verso 15, pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Eu não vou dar ocasião ao pecado simplesmente porque eu tenho uma informação, eu sei, eu creio que eu estou salvo em Cristo e que os meus pecados são perdoados em Cristo. Eu vou continuar pecando? Porque se eu fizer isto, ele está dizendo, o pecado vai continuar dominando você. Então ele diz, não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte,
ou da obediência para a justiça. Sabe por quê? Ele está dizendo, sabe por que você ainda está escravo do pecado? Porque você está se apresentando para ele. Você se apresenta para ele. Teus olhos, teu coração, tua mente, não é? Teu tempo, teu corpo, tuas horas de folga, não é? Lá os momentos que você está sozinho, que ninguém está te vendo, você se apresenta para o pecado. Então ele te escraviza mesmo. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você se apresentar para o pecado, você será servo dele. Ele vai dominar você. Se você se deixar seduzir, se você não resistir, se você não lutar, se você não rogar, se você não ir para Cristo, ele vai te dominar. Ele vai dominar. E vai te escravizar, vai roubar a tua paz, tua alegria, vai aprisionar a tua alma. Então ele diz: mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma da doutrina a que fostes entregues. Obedecendo de coração, né? Com convicção, com sinceridade. E libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Ou seja, uma vida que glorifique a Deus e que se deleita nele. Agora, olha que interessante aqui. Último conselho aqui para nós. Falo como homem, pela fraqueza de vocês. Eu estou lendo o verso 19. Pois que, assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Ou seja, aquele tempo que você se dedicava ao pecado, se dedique agora a Cristo. Assim como você abundou em obras pecaminosas, em práticas pecaminosas, e perdeu seu tempo com coisas vãs e com pecado, agora faça uso disso agora para obedecer a Deus, para buscá-lo, para glorificá-lo, para honrá-lo. Do mesmo jeito que você foi empenhado na prática do pecado, que você se dedicou, que você emprestou a sua boca para o pecado, teus olhos, tua mente, teu coração, se dedicou, desperdiçou horas e horas do seu tempo, fazendo coisas inúteis, extraviado no pecado. Agora, faça o contrário, dedique tudo a Ele, glorifique a Ele, busque a Ele, obedeça a Ele, e a tua alma viverá, e se regozijará no Senhor. Não fará mal para a tua alma. Todo o tempo da sua vida que você se dedicar a Deus, não fará mal para a sua alma, só fará bem. Vai te fortificar no Senhor. Esse viver com justiça, com retidão, com obediência, vai te levar a uma vida de santificação no Senhor. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele habita em nossos corações. Então, faça isso. Observe a tua vida. Observe os teus hábitos. E como esses hábitos têm contribuído e servido ao pecado. E agora faça o seguinte: comece a se dedicar a Deus, a buscá-lo. Regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Alegrai-vos, deleitai-vos no Senhor. Viva uma vida de obediência e que glorifique a Deus, e a sua alma se regozijará no Senhor. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada um dos vossos corações.